Você é contra ou a favor da eutanásia? Eu sou contra. Se fosse com alguém da sua família e você tivesse acompanhado o sofrimento dessa pessoa, que tipo de atitude você tomaria? Eu ainda continuaria contra, deixava o caso se resolver por si próprio. A eutanásia, o que o senhor acha? Você é contra, a favor? Sou a favor. Hoje, 40% das pessoas, muitas vezes estão lá no hospital, não tem recurso, não tem remédio, está sofrendo, não tem mais jeito nenhum, está morro abaixo, já está no fim da descida, mas eles continuam lá, então é preferível. Você é a favor ou contra a eutanásia? Eu sou contra esse bagulho aí, porque eu acho o seguinte, mesmo que a pessoa está em estado vegetativo, eu acho que tirar a vida de uma pessoa é a mesma coisa que você está matando a pessoa, né? Eu acho que eu sou contra, não sou a favor não. E se eu acho errado. Se fosse com alguém da sua família que estivesse sofrendo há muito tempo, você também ia ter esse mesmo tipo de atitude de deixar na cama? Ia porque acho que assim, você ir lá e desligar o aparelho é a mesma coisa que você matar a pessoa, né? E quem que é nós para decidir a hora da pessoa morrer, entendeu? Aí eu não deixaria não. Sobre a eutanásia, você é contra ou a favor? Olha, eu não tenho uma opinião concreta, vamos dizer assim. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que cada caso é um caso. Então, a gente não tem como colocar uma opinião formada numa coisa que, às vezes, pode ser que para a pessoa seja melhor, entendeu? Às vezes pode ser que naquele momento, para aquela pessoa, seja melhor acontecer. Claro que eu também acredito que quem tem que decidir isso é Deus. Mas, se for muitas vezes um sofrimento muito contínuo, muito longo, por que não? Então você não tem uma formação concreta, assim, certa. Pra mim, eu acho que cada caso seria um caso. Por exemplo, se fosse com alguém da sua família e estivesse sofrendo há muito tempo numa cama, você tomaria que tipo de atitude? Eu acho que eu tomaria essa. Mesmo sabendo que eu gostasse muito da pessoa, eu tive um avô que teve câncer, então assim, eu sei o quanto é difícil, sabe? A pessoa às vezes precisa tomar água e não tem como tomar água. Ela querer aquilo e não tem como você dar. Então eu acho que em determinados momentos eu acho que a gente tem que deixar de ser egoísta pelo nosso sentimento com a pessoa e deixar que a pessoa, muitas vezes, sei lá, descanse, né? O casamento homossexual, você é a favor ou contra? Eu sou a favor, não tenho nada contra. E se a homossexualidade é normal, na sua opinião, por que ainda há tanta polêmica em relação a isso? Eu acho que é porque as pessoas egoísta, preconceituosa e falsas, que muitas vezes elas nem são, mas só o que vai na maioria. Já! O casamento homossexual, o senhor é contra ou a favor? Sou contra. Você é contra? Mas e se fosse um filho seu, ele Olha, fosse espero que nunca homossexual? aconteça isso, eu já tinha dado um pé no... O casamento homossexual, você é a favor ou é contra? Sou contra totalmente. Contra? Totalmente contra. Não sou contra a relação homossexual, mas sou contra o casamento religioso, entendeu? Porque eu acho assim, que vai contra o que Deus ensinou pra gente, né? Mas a união, pra mim, é normal, respeito, normal. Ok. Se fosse um filho seu e ele quisesse se casar, uma coisa do tipo, você mesmo assim você iria ter esse tipo de atitude, privando ele desse Seria direito? contra, seria contra. Ia falar pra ele o porquê que sou contra, mas não ia proibir não. Não ia proibir não. Acho que proibir é pior, né? Às vezes é pior, né? E sobre o casamento homossexual, você é contra ou a favor? Eu sou a favor, eu acho que cada um decide o que quer da vida. Quem sou eu pra falar se eu aceito ou não alguma coisa? Na sua opinião, se o homossexualismo é normal, por que você acha que tem tanta polêmica em volta disso? Porque a gente vive numa sociedade muito hipócrita, né? Então, assim, onde a gente acredita que os políticos não roubam, é tudo mais confortável, né? Falar que isso não existe. Claro que existe. Acho que se você gosta, se é uma coisa que não vai te incomodar, você não tem que pensar na sociedade, você tem que pensar em você. Se você vai ter peito de enfrentar isso, por que não? E sobre a legalização da maconha, você é a favor ou é contra? Eu sou contra. Mesmo se fosse para fins medicinais, você não ia concordar? Não, porque eu acho que a maconha é o começo de tudo, para entrar para as drogas. A legalização da maconha, o que o senhor acha?
Eu também sou contra, porque com esse tal de legalização existe já um monte de maluco aí na rua, aí vai piorar. Mas o senhor não acha que, tipo, com a legalização da maconha ia diminuir? Porque muitas pessoas usam só porque é proibido. Proibido é mais gostoso. Não vai diminuir porque você já vem com um cigarrão aqui, dando uns tapas nele aqui, ó. Tá liberado. A legalização da maconha, você é contra ou a favor? Sou a favor. Sou a favor porque eu acho que ia diminuir a violência. Ia diminuir a violência e eu acho que não tem nada a ver legalizar uma coisa que, na minha visão, eu acho que foi Deus que fez, entendeu? Porque se é uma planta, se é uma natureza, quem que fez a natureza? Foi Deus, não foi? Na minha opinião, eu acho que devia legalizar, sim. Mas não para vender nada. Eu acho que cada um podia plantar o seu negócio, usar e ficar normal. Porque eu acho que a maconha vendida pelo governo e principalmente pelo tráfico gera muita guerra e muita morte. Eu acho que não é uma coisa boa, não. Sei. Mas você acha que o Brasil tem estrutura para legalizar uma maconha com a saúde que a gente tem, com a polícia que a gente tem? Você acha que o Brasil realmente é capaz de ter uma coisa dessa? Eu acho que não. Eu acho que não, mas ao mesmo tempo que eu acho que não, acho que devia legalizar. Mas eu acho que o Brasil ainda não está preparado para legalização, não. Porque se eles fossem legalizar, eles iam querer legalizar todos os tipos de droga, né? Eu acho que estrutura não tem. Não tem, até porque, imagina, já pensou se legaliza o crack? O bagulho já tá uma epidemia já sem legalizar, imagina se legalizar. Mas eu acho que se legalizar essas drogas ia diminuir bastante o consumo, talvez. Porque tem gente que usa só porque é proibido. Concordo. Entendeu? Se o bagulho for legalizado, as pessoas vão falar, vou usar pra quê? Não tem mais adrenalina em usar a droga. Né? Pensa assim. Sobre a legalização da maconha, você é contra ou é a favor? Bom, isso também é uma coisa um pouco difícil de dizer. Eu sou contra. Eu sou contra por quê? Porque mexe com saúde. E quem geralmente utiliza da maconha é uma pessoa doente, é uma pessoa viciada. Então eu sou contra por isso. Eu acho que tudo que envolve a saúde, se faz mal à saúde, eu não acho certo. Eu acho que você tem que fazer aquilo que você acha que é saudável, entendeu? Então se vai te prejudicar na saúde, eu não sou contra, eu não sou a favor, não, eu sou contra. E até para fim medicinal, porque a gente sabe que tem muita gente que faz esse tipo de pesquisa e tem grandes avanços com isso, mas às vezes não consegue desenvolver por conta dessa proibição. Só que assim, a gente, é que nem eu te falei, a gente vive numa sociedade hipócrita. Se a gente liberar pra isso, vai ter que liberar para traficante, porque nunca você vai conseguir fazer uma coisa tão organizada, a ponto só de medicinal. Então assim, eu sou contra porque eu acho que deve ter alguma outra solução que você possa substituir a maconha por uma outra coisa. Porque não tem como você fazer apenas só medicinal, entendeu? Você vai ter que liberar para todo mundo, ou libera para todo mundo ou não libera para ninguém. Então como eu sou contra porque faz mal à saúde, então eu não liberaria para nada, eu tentaria achar uma outra solução. Sobre a legalização da maconha, você é contra ou a favor? Eu sou contra. Senão ia liberar muita coisa nesse país que... Nem para fim medicinal você acha que teria jeito ou ia dar bagunça? Para fim medicinal, se houvesse alguma pesquisa em cima da planta, sim. Mas liberar Mas só para esse caso, né? Sobre a lei do aborto, você é a favor ou é contra? Eu sou contra. Sou contra. Se alguém fosse vítima de estupro, e como você acha que essa pessoa ia se sentir tendo que carregar por 9 meses esse feto e tendo que lembrar todo dia que tinha sido vítima de violência, qualquer coisa? Mas aí nesse caso eu sou contra o aborto normalmente. Agora no caso de doença ou de estupro eu sou a favor. Porque aí a pessoa não é obrigada a passar por mais esse tormento 9 meses. E sobre... E sobre o aborto, o que você acha? A lei do aborto? Contra, a favor? Aí depende. Depende da situação, digamos assim. Existem pessoas que saem de manhã, ou até mesmo vocês que saem, vai para determinado lugar à noite, às vezes, vem um Zé qualquer da vida aí e acaba fazendo mal para a pessoa, ela acaba engravidando e aí, como é que faz? Então nesses casos a pessoa não quer, é um trauma feroz para quem passa disso. Alguém já foi assaltado aqui? Pergunta para uma pessoa que já foi como que é.
como é que ela se sente depois que passa? A mesma coisa é isso aí. Então, depende o caso. Então o senhor acha que se for um caso de ter algum trauma depois disso, uma coisa que a pessoa não queria... A pessoa sofreu então, um estupro, ela foi perseguida, tudo. Então aí sim. o senhor é a favor desse caso, no caso de estupro? Exatamente. E sobre a lei do aborto, você é contra ou você é a favor? Contra também. Se alguém fosse vítima de estupro, como é que você acha que a pessoa ia se sentir, tipo, gerando um filho que ela não teve vontade de fazer, ou que ela não teve vontade de ter? Como é que você acha que ela se sentiria? Qual seria a sua opinião em relação a isso? Ela podia se sentir mal, a pessoa, mas eu sou contra, porque eu acho assim, se a pessoa foi violentada e acabou engravidando nesse ato de violência sexual, eu acho que a pessoa deveria orar e pedir pra Deus, né, tipo, fazer o que ele acha que ele deve fazer, né? Porque eu acho que abortar, a criança não tem culpa, entendeu? Aconteceu, normal, né? Mas a criança não tem culpa, a não ser que seja uma pessoa muito nova, assim, eu ainda seria contra, mas aí poderia até rever a situação, né? Sobre a lei do aborto, você é contra ou é a favor? Totalmente contra. Eu acho que é vida, sabe? É vida. De qualquer forma, eu acho que é vida, sabe? Mesmo sendo um estupro, qualquer coisa assim, é uma vida que está vindo e não tem culpa de nada. Então eu acho que você não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, se você não tem o direito de tirar a vida de ninguém, por que você vai tirar um bebezinho que sabe, não tem como se defender, tá vindo agora. Eu sou contra. Sobre a lei do aborto, você é contra ou você é a favor? Eu sou contra. Contra. E se fosse caso de estupro, uma pessoa foi estuprada, imagina pra ela ter que ficar 9 sim. meses. Em relação a isso é difícil para a pessoa, né? Aí nesse caso eles tinham que abrir essa exceção, né? Mas você acha que o bebê ia ter culpa? Ele não tem culpa, né? Mas é desagradável para a pessoa que foi estuprada também, né? Tem que ver os dois lados da moeda, né? A pena de morte, você é a favor ou é contra? Eu sou contra num sentido, porque eu acho que aqui no nosso país a lei é muito falha. Então, as pessoas que têm mais posses, essas nunca seriam ido lá. Agora, os mais pobres, mais marginalizados, é os que iam pagar por tudo. Mas você acha que nem com a pena de morte não ia fazer eles terem mais medo? Eu acho que teria, né? Mas do jeito que a juventude sai matando os menores, eles não têm medo. O menor não tem medo de nada. Eles não param para pensar. E sobre a pena de morte, o que você acha? Sou a favor. A favor? A menor de 12, 13 anos tinha que passar num telão. Matou, foi pego na hora, já na semana que vem já põe lá e mata ele também. Mas você não acha que isso seria um tipo de combater fogo com fogo? Não, eu acho que seria combater a lei contra, na verdade, a maldade dos outros que fazem. E fazem com requinte de maldade ainda. Que vem, te rouba, você acaba dando, como aconteceu com o jovem lá, e dá um tiro na cabeça. E sobre a pena de morte? Você é contra ou a favor? Porque tem muitas pessoas que morrem às vezes inocentes. Pensa que é ele quando vai ver outro. Mas você não acha que se fosse a pena de morte fosse liberada, certo? Um pouco assim, ele iria diminuir muito o crime? Eles iam ficar com um certo medo da morte? Isso eu acho, né, que seria, mas como só Deus pode tirar a vida, não pode ficar tirando também, né? A vida deles, né? Acho que tinha que ser uma lei mais rígida, né? Sem ser pena de morte, prisão perpétua, toda acordo. Pena de morte, você é contra ou você é a favor? Contra, porque o Brasil é uma patifaria. Tem gente que vai preso inocente, tem gente que é reconhecido como criminoso, sempre inocente, igual aconteceu com um amigo meu, entendeu? A mulher foi assaltada e ele foi preso. A mulher disse que foi ele que tinha sido o assaltante que roubou ela, só que no dia do assalto, no horário do assalto, ele estava trabalhando de carteira assinada. Ele conseguiu provar isso com o registro na carteira. E mesmo assim a mulher reconheceu ele e não tinha sido ele. Já pensou se tivesse pena de morte? Ele ia deixar um filho aí para criar
pra mulher dele criar sozinha, inocentemente, entendeu? Mas assim, que nem a gente viu aquele caso daquele homem que entrou lá no Rio de Janeiro, matou todas aquelas crianças, tá, que depois ele se matou. Mas do jeito que a gente sabe que são, como são as leis no Brasil, que você entra, Naquele não passa, caso, eu seria a favor. Não passa de 30 anos, você acha que não deveria, não seria melhor ter? Naquele caso, dos eu acho que bandidos ter mais seria, medo e eu acho tal? que seria a favor, sim. Naquele caso, acho que eu seria a favor, sim, porque ali tá na cara ali que foi ele que fez mesmo, né? Aí eu acho que eu seria a favor, sim. E sobre a pena de morte, você é contra ou é a favor? Ah, eu sou contra, né? E com as leis que a gente tem no Brasil hoje, tipo, dar um exemplo, aquele cara que entrou lá na escola no Rio de Janeiro e matou aquele monte de criança, se ele provavelmente fosse julgado e fosse pra cadeia, 30 anos pra menos ele ia ficar lá. Você acha que com a pena de morte não ia gerar um medo nos bandidos e ia fazer com que a criminalidade diminuísse? Ah, sim. Sim. Mas, assim, paga com a pena, mas não tirando a vida da pessoa. Acho que não seria necessário fazer desse modo, né? Você ama e estivesse sofrendo lá, você mesmo assim seria contra? Eu sou, porque eu acho que Deus, só Deus pode tirar a vida. Também sou contra. Nem que você... Opa! A eutanásia, o que o senhor acha? Você é contra, a favor? Sou a favor. A favor? Eutanásia. Mas, assim, você não acha que seria um tipo... Sou a favor. Ah, então deixa eu responder. Tá,